deliberada no nosso 28º Congresso, mas não só deliberada pelos profissionais de educação, mas aprovada pelas centrais sindicais no dia 10 de novembro, como Dia Nacional de Luta contra a Reforma Trabalhista, que entra em vigor amanhã. Dita também uma legislação escravagista que restitui, na verdade, parâmetros de contratação dos trabalhadores, que suprime seus direitos. A CUT, CGT, Força Sindical, CTB e outras centrais sindicais reunidas decidiram fazer esse Dia Nacional de Luta às vésperas da entrada em vigor da legislação trabalhista. Uma legislação que vai trazer inúmeros problemas para os trabalhadores, fortalecendo o empresariado, retirando direitos adquiridos com a Constituição de 1988. Mas esse Dia Nacional de Luta não é um dia somente de resistência à entrada em vigência da lei trabalhista. Também é a manifestação dos trabalhadores da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, de várias cidades do Brasil, capitais e estados, contra a reforma da Previdência. Esta reforma que agora o presidente, mesmo sem nenhuma legitimidade, com sua base de sustentação esfacelada, com várias denúncias de envolvimento em corrupção, quer aprovar. No ano passado, nós fizemos várias manifestações contra a reforma da Previdência, a reforma da Previdência Geral, e contra o Sampaprev, a lei que visa instituir na cidade de São Paulo o regime de previdência complementar e criar uma empresa que controla o fundo de previdência do regime complementar, que é a Sampaprev. Esse projeto de lei, a Sampaprev, foi encaminhado em 2015 para a Câmara Municipal, ainda na gestão do prefeito Haddad. Em 2016, naquela jornada de luta que fizemos contra a reforma da Previdência, durante a nossa campanha salarial e posterior à nossa campanha salarial, nós conseguimos com que o prefeito retirasse o projeto de lei da Sampaprev no mês de agosto, um dia que nós realizamos manifestação aqui em frente à prefeitura, e logo no dia anterior o prefeito se reuniu com vários sindicatos, exceto o CIPEM, e nós não aceitamos cumprir aquele papel para esvaziar a nossa manifestação. Fez um café da manhã com vários sindicatos e anunciou a retirada do projeto de lei da Sampaprev. Mas antes de concluir seu governo, reapresentou o projeto Sampaprev no dia 18 de dezembro, que está tramitando na Câmara Municipal. O projeto que o prefeito Dória, o seu governo, também quer aprovar, de regime de previdência complementar, e criando essa empresa que seria responsável pela gestão dos recursos previdenciários do regime de previdência complementar. Então a nossa manifestação no dia de hoje é contra a reforma da Previdência do Temer, é contra a reforma trabalhista, a lei trabalhista que entra em vigor amanhã, contra o Sampaprev, contra o sucateamento, o desmonte da Previdência Municipal, contra o fim dos direitos dos trabalhadores de terem isonomia, de terem paridade, de terem integralidade nos seus vencimentos, porque afinal são os servidores públicos que contribuíram ao longo dos anos para o IPREM, o Instituto de Previdência Municipal, que é o órgão gestor do regime geral de previdência social dos servidores. Então nós estamos dizendo aqui, não mexam nos nossos direitos previdenciários, e se a lei do Sampaprev for colocada em votação, o servidor público para no dia seguinte em greve contra o regime de previdência, contra o Sampaprev. Vou chegar lá. Nós estamos falando sobre a questão previdenciária, vamos falar das questões também locais aqui. E o Sampaprev interessa tanto aqueles que já são efetivos, como interessa aqueles que vão ingressar, porque particularmente nesse projeto de lei que dispõe sobre o regime de previdência complementar, se estabelece que essas novas regras valem para quem chegar, Então os colegas que estão aqui pedindo para que haja prorrogação do concurso de professor de ensino fundamental e médio, mas não só a prorrogação dos
concursos, a prorrogação de todos os concursos que ainda podem ser prorrogados, de educação infantil, de ensino fundamental 1 e educação infantil, o concurso de diretor e coordenador pedagógico e de supervisor de ensino, porque esses colegas que vão ingressar, se for aprovado o Sampaprev, eles serão a primeira vítima do Sampaprev, porque a eles está vinculado a adesão ao regime de previdência complementar e a fixação do teto remuneratório na aposentadoria igual ao teto do INSS, ainda que venham a ter acúmulo de cargo. Então a manifestação de hoje contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o Sampaprev, contra a criação do regime de previdência complementar, contra qualquer tentativa de redução de salários, de parcelamento de salários, de atraso de salários, porque de qualquer forma foi anunciado ainda esses dias, publicado no Diário Oficial pelo secretário de Gestão, fazendo um verdadeiro terror: ou aprova o regime de previdência complementar, ou não vamos ter condições de pagar salário em dia, vamos parcelar e vamos atrasar em 2019. Nós não aceitamos chantagem, nós não aceitamos terrorismo, e se atrasar o salário dos servidores públicos, nós queremos aprovar aqui, imediatamente, que é greve dos servidores públicos, diante de qualquer, se tiver, de qualquer tentativa de atraso. Mas não é só essas questões que afligem os servidores públicos municipais. As escolas municipais têm que funcionar e funcionar regularmente. Nós precisamos ter professor de educação infantil, professor de educação infantil fundamental 1, professor de ensino fundamental 2 e médio. Nós precisamos ter diretor, coordenador, supervisor, em módulo completo nas escolas. Então, contra o desmonte dos módulos docentes das escolas municipais, assegurando em todas as unidades a quantidade necessária de professores, tanto para a regência quanto na condição de complementação de jornada, que afinal é uma conquista nossa, ter uma escola em que você tem os professores para reger classes e aulas e ter professores para substituir eventuais ausências, licenças, afastamento. Se isso não acontecer, obviamente que a escola para, não funciona. Para valorizar o nosso pessoal do quadro de apoio, agente escolar e ATE, que teve agora mais uma vez o projeto de transformar o seu cargo em ATE vetado. Esse veto já aconteceu em 2013, quando nós conseguimos aprovar a transformação do agente escolar em ATE e conceder, aplicar tanto ao agente escolar como ao ATE 3 referências acima das referências que eles se encontram. Na ocasião, em fevereiro de 2013, o veto feito pelo governo Haddad dizia que era inconstitucional e que tinha impacto financeiro. Os mesmos argumentos utilizados agora para vetar uma nova lei que foi aprovada para que a gente possa assegurar direitos ao pessoal nosso do quadro de apoio, agente escolar, auxiliar técnico de educação, para quem nós reivindicamos também a realização de concurso para provimento dos cargos do quadro de apoio. Então nós não só denunciamos o desmonte da escola pública, mas nós já fizemos esse ano 17 dias de greve. Nós, o Simplem, ajudamos a construir a greve nacional docente sob decisão e orientação da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que em janeiro se reuniu em Brasília e decidiu que nós não deveríamos dar trégua a qualquer proposta, a qualquer política, a qualquer encaminhamento de governo, seja ele qual for, contra a nossa Previdência, na defesa da aposentadoria especial do magistério, no direito à paridade, à não inclusão do pedágio para a aposentadoria, posto que nós já fomos por 2 vezes vítimas de reformas de Previdência, em 1998 e em 2003, sob o mesmo argumento de que a Previdência é deficitária, e novamente volta a esse argumento. Então, em janeiro, aprovou-se em Brasília, no Congresso da CNTE, que nós deveríamos fazer a greve
Nacional da Educação, e assim o fizemos a partir do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, quando lá na Paulista decidimos realizar a greve, que a fizemos a partir do dia 15 de março, levando até praticamente o mês de abril. Fizemos belas jornadas. Quero aproveitar a oportunidade para registrar a importância daquela nossa luta realizada em março e abril, que fez com que o governo Temer, no primeiro momento, dissesse que ia alterar o projeto inicial. No segundo momento, dizendo que retiraria todos os servidores públicos da reforma da Previdência. Seria uma reforma que não abrangeria os servidores e que as alterações ficariam a cargo dos estados e dos municípios. Por que fez isso? Diante do avanço das nossas lutas, das pressões realizadas, da ida do CIPEM e tantos outros sindicatos em Brasília, nós fizemos inclusive caravana a Brasília. Aproveitar, pedir inclusive uma salva de palmas para todos que participaram das lutas em março e abril, que foram a Brasília em caravana, que tiveram seu ponto cortado em 3 dias, indo a Brasília defender a nossa categoria, defender os trabalhadores do Brasil. E nós estivemos no ano passado várias vezes em Brasília, e vamos retornar. Por que nós vamos retornar? O governo não se sente vencido nessa batalha, continua dizendo que fará a reforma da Previdência, e nós somos contrários à reforma da Previdência. O nosso histórico de luta, a nossa trajetória de manifestações, de atos, aqui em frente à Prefeitura, na Avenida Paulista, eu digo que o CIPEM, junto com o MTST, são as duas organizações que neste ano e no ano passado realizaram as maiores manifestações na cidade de São Paulo. E não há cometimento de exagero. Os profissionais de educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, o quadro de apoio, os aposentados, têm dado demonstrações de luta em defesa, não só da educação, de todos os trabalhadores e da democracia. Por isso, uma salva de palmas aos profissionais de educação de luta contra a política de qualquer governo que visam tirar, que visam arrancar os nossos direitos. No dia de hoje, nós teremos manifestação unificada. Nós temos os nossos companheiros que estão na Praça da Sé. E quando nós vemos para um dia de manifestação, de ato, assembleia, nós sempre procuramos unidade, não só para dizer à sociedade o quanto é importante lutar, mas manter a nossa unidade junto com outras categorias profissionais. Nós vamos já deixar indicado e submeter inclusive a esta assembleia, a esse ato, assembleia, manifestação, 3 questões para nós que são básicas. Imediata, aqueles que concordam que nós convoquemos greve geral se houver atraso e parcelamento de salário, por favor, com o braço. Obrigado. Contrários, autorizar a diretoria a convocar greve geral no caso de atraso e parcelamento. Obrigado. Abstenções. Então, aprovado aqui. É bom que o prefeito Dória saiba que se houver atraso ou parcelamento de salário, a educação municipal, e vamos convocar os servidores a irem à greve geral. Salário digno, aumento, os nossos reajustes e não tem trégua. A outra questão, Sampaprev. Se o governo colocar em votação o Sampaprev, que também os educadores vão à greve contra o Sampaprev, aqueles que são favoráveis aí a greve contra o Sampaprev, ergue o braço, por favor. Se bem convocar greve, caso o governo dê encaminhamento à aprovação do Sampaprev e do regime de previdência complementar, que o CIPEM convoque a greve da categoria. Obrigado. Contrários. Obrigado. Brasília, reforma da Previdência. Vai haver em Brasília ato nacional
contra a reforma da Previdência, autorizar o CIPEM fazer caravana a Brasília contra a reforma da Previdência, contrários à participação do ato nacional em Brasília e caravana do CIPEM. Obrigado. Contrários. Obrigado. Aprovado. Caravana Brasília contra a reforma da Previdência. A outra questão, nós queremos que o governo cumpra todos os índices de reajustes que são direitos da categoria, conquistado com manifestações como essa ou maiores. Agora, em dezembro, o aumento do piso e o pagamento da diferença para o pessoal que está abaixo do piso. Em novembro, 3,67% é direito, é inquestionável. Em maio, 5% é direito, é inquestionável. Em novembro, 3,7% é direito, é inquestionável no próximo ano. Depois, 3,61%. E deixar desde já convocada a nossa campanha 2018 pelas reivindicações aprovadas no nosso plano de luta. Não vamos dar trégua em defesa do nosso direito. Nenhum direito a menos. Parabéns aos educadores do ensino municipal.